Tem um teórico chamado Mark Patterson, né, e ele escreveu um livro em 1885, e ele diz o seguinte, uma frase que eu acho muito bacana. Abre aspas, um homem que não sabe o que foi pensado por aqueles que vieram antes dele, está mais certo a dar um valor maior do que o cabível às suas próprias ideias. Então, eu acho que essa frase ela reflete bem a importância da gente buscar entender o que já foi discutido antes da gente nascer, em termos de filosofia política, em termos de economia, de filosofia, etc. Saber essas coisas permite que a gente fique menos vulnerável a erros bestas que já foram debatidos, já estão superados pela história do pensamento. Então, a gente vai ver uma série de questões hoje, né, vendo como o John Locke, né, que é um dos maiores filósofos da doutrina liberal, se colocou frente a debates que ocorreram na época que ele viveu. Então, vamos começar a dar um pouco de contexto histórico, tá? Então, na época em que John Locke viveu, e até antes dele, havia uma noção em filosofia política de que os reis tinham um direito divino de governança. Ou seja, é a filosofia do absolutismo. Então, os reis, eles têm o seu poder derivado de Deus, muitas vezes se confundem com a figura do próprio Deus, e por isso é ilegítimo que você se rebele contra o rei. Se rebelar contra o rei seria também se rebelar contra Deus. Então, é nesse contexto filosófico que Locke surge, né? E é contra essa visão que ele vai colocar a sua filosofia. Uma das outras coisas também o Locke, ele é inglês, né? E a gente precisa entender um pouco da história da Inglaterra, no período que ele viveu, para entender melhor o que influenciou ele a escrever os seus textos, né? Então, em 1649, na Inglaterra, houve o assassinato do rei Charles I, tá? Devido a um acontecimento que ficou conhecido como Guerra Civil Inglesa. Tá? Então, o rei Charles I tinha uma série de conflitos, né? Muitos deles envolvendo questões religiosas, e ele acabou sendo assassinado. E aí a Inglaterra passou por um período de ditadura militar sob o comando do Oliver Cromwell. Em 1684, entretanto, a monarquia ela é restaurada na Inglaterra. Em 1684, lá na França, certo? O rei Luís XIV chega ao poder. Tá? Isso aí parece não ter muita relação, mas vocês vão ver porque isso importa já já. Em 1660, na Inglaterra, agora sim, há uma restauração da monarquia. Tá? Então, há uma restauração da família dos Stuarts do poder. Tá? Lembrando que os Stuarts, no caso, é a mesma família do Charles I. Então, Charles I foi assassinado na Guerra Civil Inglesa, teve uma ditadura militar, depois os monarcas voltaram. A filha de James, certo? Que é o novo monarca da Inglaterra, Maria II, casa-se com William de Orange da Holanda, em 1677. Em 1679, há o que a gente conhece como crise de exclusão. O que é que acontece aqui? Basicamente é o seguinte, os ingleses, eles começaram a nutrir um sentimento anticatólico. Por que um sentimento anticatólico? A população inglesa, ela era em grande parte protestante, mas os monarcas que as governavam, não necessariamente seriam protestantes, poderiam ser católicos. E isso elas temiam bastante, porque se um monarca católico chega na nação que é protestante, nessa época aí, ia ter problema, certo? Então, qual era a questão? O rei James, ele não era um protestante. O rei James ele era protestante, mas o filho dele, certo, que iria assumir o trono depois, ele se converteu ao catolicismo. E aí os ingleses tiveram uma certa resistência de que o filho de James assumisse o trono na Inglaterra, sendo ele católico. E aí o que ocorreu? E por que eles tinham esse medo todo? Porque eles
eles olhavam para a França, Luís XIV lá, Luís XIV ficou conhecido por aquela frase, o Estado sou eu, e Luís XIV colocava o terror lá, eles temiam que fosse acontecer a mesma coisa na Inglaterra. Então, basicamente, houve um período que é a crise de exclusão, e a crise de exclusão é justamente esse período em que havia um grande conflito na Inglaterra, porque você tinha uma série de parlamentares que faziam frente a essa causa de não permitir que o sucessor de James subisse ao trono, certo? Que seria James II. Então, você tem o forte representante católico. Em 1683, você tem uma trama para matar o rei, certo? Então, aí você já tem uma situação em que as coisas começam a ficar mais radicais. Então, nessa trama aqui, a ideia era matar James pai e James filho, tá? Matar os dois. E o mais interessante é que Locke foi implicado nessa conspiração da casa de Wright. Tá? Então, basicamente é o seguinte, lá na Inglaterra tinha um percurso que o rei e o príncipe, eles faziam. E no decorrer desse percurso, havia uma casa que era chamada essa casa de Wright. E aí, a conspiração foi o seguinte, a gente vai matar eles quando eles passarem por aqui, no trajeto que eles estão fazendo. E a falta de evidência de que John Locke esteve envolvido nessa conspiração. Depois teve a rebelião de Monmouth. Monmouth era quem as pessoas que estavam se opondo à sucessão dos reis queriam que fosse o novo rei da Inglaterra, mas não deu certo essa rebelião. E por fim, a Revolução Gloriosa de 1688, que ocorreu quando William George, que era casado com a filha de Jane, Maria II, ele invade a Inglaterra e toma o trono para si. Então veja que interessante, né? A sua filha tomou o seu trono com outro cara, né? Então essa é a situação que estava posta lá. Beleza, então é esse o contexto histórico em que John Locke viveu. Então aqui você tem o período em que ele viveu, foi de 1632 a 1704. A Guerra Civil Inglesa foi de 1642 a 1651. Locke tinha de 10 a 20 anos de idade, então a juventude dele, ele presenciou a Guerra Civil Inglesa, que terminou decapitando o rei Charles I. E a Revolução Gloriosa, em 1678, ele tinha 46 anos de idade. Então, muitos pesquisadores dizem que Locke ele escreveu para estimular o sentimento revolucionário da época. Então, a gente vai trabalhar algumas obras aqui do Locke. A gente vai começar por Ensaio sobre Tolerância, tá? Foi escrito em 1667. Depois a gente vai para o primeiro tratado sobre o governo, certo? Que foi escrito junto com o segundo tratado sobre o governo em um período entre 1679 e 1681. E por fim a gente vai falar sobre a Carta sobre Tolerância, que foi escrita em 1689, certo? Então, vou começar com a brincadeira aqui. Tem aquela frase, né, que diz que se você não é socialista, aos 20 anos você não tem coração. E se você continua sendo socialista após os 40 anos, você não tem cabeça. Por que eu coloquei essa frase aí? Porque o Locke, né, ele tem um passado nada liberal, certo? Então, o que é que o Locke fez no passado dele? Na sua juventude, né, quando ele era estudante de medicina, Locke era médico, ele defendia a doutrina da obediência passiva e o dever do governo de regular a vida das pessoas. Então, o Locke não era nada liberal em sua juventude, né, seus primeiros passos tentando teorizar sobre filosofia política. Ele também apoiou uma série de leis passadas pelo parlamento, que era anglicano, contra os presbiterianos e não conformistas, ou seja, as pessoas utilizavam o parlamento como uma forma de atingir o outro por causa da religião que eles tinham. E Locke apoiou isso. E o Locke apoiava essa questão de que a gente sempre tem que obedecer ao governo e que o governo às vezes tem que interferir nos nossos hábitos pessoais, porque se o homem puder escolher quais leis ele quer seguir e quais leis ele não vai seguir, tá? Vira bagunça e não é estabilidade social.
Então esse era o argumento de Locke em sua juventude. Mas, felizmente, né, ele mudou a sua visão. E como mudou? Né? Mudou pra caramba. Na sua obra, Um Ensaio sobre a Tolerância, de 1667, né, e não confunda Ensaio sobre a Tolerância com Uma Carta sobre a Tolerância, embora os nomes sejam parecidos, há grande diferença. O Ensaio sobre a Tolerância de Locke foi escrito em 1667. Uma Carta sobre a Tolerância em 1689, certo? No Ensaio sobre a Tolerância, o Locke ele já muda essa visão de apoiar a autoridade, né? Então ele se retrai do autoritarismo que ele teve em sua juventude e ele começa a defender uma liberdade de opiniões religiosas. Ou seja, se você acredita ou não na Trindade, se você acredita ou não no purgatório, ou essas coisas, né, de caráter religioso, problema seu, certo? Não é o governo que vai ter que ir atrás de você e corrigir sua visão ou te acusar de heresia nesse caso. Então veja, por mais que a gente, falando no século XXI, na sociedade que a gente vive, isso parece algo óbvio, mas olhando em retrospectiva, o que a gente tinha lá em Locke não era o que a gente tem hoje. Então a gente tem que valorizar muito as liberdades que a gente tem hoje e ter a noção de que elas foram conquistadas com muito suor e com muita bravura. E um desses guerreiros que batalharam por essa liberdade que para hoje é tão comum a nós, foi o Locke. Então, ele diz o seguinte, que em matéria de fé, né, o magistrado, né, o governo, ele é tão falível quanto qualquer ser humano. Ou seja, não há como você dizer que o governo tem uma opinião mais certa do que qualquer outra pessoa. Não há critério para você definir isso. E como não há como você ser restituído numa pós-vida por ter sido forçado a seguir uma religião que estava errada, está aí mais um argumento contra, né, a autoridade do governo em questões religiosas. Então, como assim? Digamos que o governo julgue que você cometeu um assassinato, mas sem você ter cometido um assassinato. Tá? Naquela época, certamente, muito provavelmente, levaria a pena de morte. Mas vamos supor que não levasse a pena de morte. Você ainda pode recorrer à justiça e, eventualmente, ter a sua liberdade restaurada. Mas se alguém te força a seguir uma religião que não é a correta, e por conta disso você é condenado à danação, ao fogo eterno, não tem como o governo te restituir por ter te forçado a seguir essa religião. E aí o Locke, ele tem uma passagem muito bacana, né, no seu Ensaio sobre a Tolerância, em que ele diz o seguinte, abre aspas, pode ser razoável que ele, que não pode me obrigar a comprar uma casa, possa me forçar, à sua maneira, a aventurar a compra do céu? Que ele, que não pode, em justiça, me prescrever regras para preservar minha saúde, deve me injetar os métodos de salvar minha alma? Aquele que não pode escolher uma esposa para mim, escolha a religião? Mas se Deus, que é o ponto em questão, quisesse forçar os homens ao céu, não seria pela violência externa do magistrado nos corpos dos homens, mas pelos impedimentos internos de seu próprio espírito em suas mentes, que não devem ser forjadas por qualquer compulsão humana. Isso é Locke. Então, parece óbvio, né? Se o governo não tem autoridade para dizer que casa você vai comprar, que pessoa você deve casar, etc., como é que numa questão tão importante como decidir uma religião que no final vai definir onde você vai passar a sua vida eterna, o governo possa ter alguma autoridade? Não faz sentido. Se o governo não tem autoridade para as coisas mais simples, não tem por que ele ter para as coisas mais complexas e desse nível. Bom, então encerramos aqui o primeiro texto, que eu disse que a gente ia tratar sobre Locke, já passamos um, então espero que esteja fluindo bem. Vamos agora para o segundo. A doença francesa. O que é a doença francesa? Quando aconteceu a crise de exclusão e depois aquelas rebeliões como a conspiração da Casa de Rye, né, houve uma perseguição às pessoas que se opunham à sucessão monárquica. E Locke temia por sua vida nesse momento. Então ele acabou se exilando na Holanda. Tá? Quando Locke se exilou na Holanda, ele já tinha escrito uma boa parte dos seus textos, muitos deles ele queimou, e outros
ele disfarçou o intuito do texto e foi o mesmo com seus 2 tratados sobre o governo civil. Então ele chamou os seus tratados sobre o governo civil por esse pseudônimo que é a doença francesa. E como ele era médico, né, quem ia suspeitar que um texto chamado A Doença Francesa, escrita por um médico, iria falar justamente sobre filosofia política e, eventualmente, fazer um caso para a revolução contra governos tirânicos. Então, quando ele se remete à doença francesa, ele está fazendo uma alusão implícita a Luís XIV lá na França, rei católico e déspota, tá? Mas é simplesmente um codinome para 2 tratados sobre o governo civil. Ops. Foi demais. Vamos voltar aqui. Então, no primeiro tratado sobre o governo civil, o John Locke ele vai responder os argumentos de um teórico chamado Robert Filmer. Então, Robert Filmer ele era um teórico do absolutismo monárquico e da doutrina do direito divino dos reis. Tá? Então, para Robert Filmer, todas as leis e todos os governos necessariamente violam a liberdade. Ou seja, não faz sentido você dizer que o governo viola a liberdade, porque todo governo realmente tem que violar a liberdade. Errado seria se a gente tivesse liberdade absoluta. Na verdade, violar a liberdade é um mérito, é uma virtude, é algo que a gente precisa. Por quê? Porque a liberdade ela é a ausência de impedimentos externos ao arbítrio. Como assim? Liberdade é simplesmente eu fazer o que eu quiser e não estar sujeito a nenhuma lei. Liberdade seria, se eu quiser te matar, eu te mato. Isso é liberdade. Liberdade seria, enfim, se eu quiser pegar o que é seu, eu pego. Isso é liberdade. Tá? Então você não pode defender liberdade absoluta sem ter uma completa anarquia. Então, se você passa leis, você restringe essa liberdade. E é necessário que leis sejam passadas. E é necessário que a liberdade seja restringida. E, portanto, não há nada demais em um governo restringir a liberdade. Estranho seria se ele não restringisse. A gente ficaria no estado de anarquia. Então, esse é um dos pontos do filme. Tá? E, portanto, nenhum governo pode permitir que a liberdade exista. Porque a liberdade seria a ausência de impedimentos externos. Outra coisa outra tese defendida pelo filme é o seguinte: em seu livro Patriarca, ou do Poder Natural dos Reis, o filme ele argumenta por uma doutrina teórica chamada patriarcalismo. O patriarcalismo se baseia na defesa da monarquia com base na obediência que os filhos têm para com os pais. Então, basicamente, ele vai perceber que nas famílias os filhos devem respeitar os pais e, da mesma forma, de forma similar, de forma similar não, da mesma forma mesmo, esse é o argumento dele, da mesma forma, os cidadãos devem o mesmo tipo de respeito aos reis. Mas ele ia mais longe ainda. Os pais têm direitos sobre a vida e morte dos seus filhos. E, de igual maneira, os reis têm direitos sobre a vida e morte dos seus súditos. E não há o que se questionar em relação a isso. O outro argumento que ele utilizava era da prescrição. Costumes ancestrais e códigos legais do passado, por muito tempo, mostraram que as pessoas tinham que respeitar o rei, respeitar as leis, e que o direito dos reis, ele era advindo de uma força divina, e, portanto, por essa prescrição, isso se sustentava. Ele tem uma influência muito grande de outro teórico chamado Jean Baudin, que também era teórico do absolutismo. Então, o patriarcalismo ele consiste em uma defesa da monarquia. Isso aí eu já falei. Então, o patriarcalismo, essa defesa da monarquia, ele vai sustentar seus argumentos em teologia também. Tá? Então ele vai utilizar o 4º mandamento da Bíblia, que diz que os filhos devem honrar pai e mãe, certo? E dizer que esse 4º mandamento se aplica também à sociedade civil no que concerne aos reis. E ele vai dizer que o poder absoluto sobre toda a terra que foi conferido a Adão dá uma base teológica para a monarquia absolutista. Ora, se Deus deu poder absoluto sobre a terra a Adão, Adão foi o primeiro rei que existiu. E também o primeiro patriarca, ou seja, o primeiro chefe de família, o primeiro pai. Então você tem aí a figura do rei e do pai se confundindo,
E o quarto mandamento dizendo que o filho deve honrar pai e mãe, e portanto você acaba tendo um caso teológico para sustentar o direito divino dos reis. Esse era o argumento do Robert Filmer. Então, em resumo, tal como os pais têm poder absoluto das vidas de seus filhos, os reis possuem poder absoluto da vida de seus súditos. Agora veja, olhando de onde a gente está, no século XXI, isso parece um absurdo. Mas naquela época, isso aí era canto comum. E era o que era aceito nos círculos intelectuais e por toda a sociedade. Então, no primeiro tratado sobre o governo civil, que geralmente é menos conhecido, geralmente fala mais do segundo tratado, o Locke ele vai refutar Filmer. Tá? Então, quais são os argumentos que Locke usa para refutar os argumentos que tentavam sustentar o direito divino dos reis e a monarquia absolutista? Então, Locke ele usa alguns argumentos de cunho teológico para tentar fazer frente a Filmer, por causa da época também. Essa noção de laicidade estava completamente desenvolvida, e Locke também era protestante, e também isso daria um apelo maior à sua obra, na época porque havia muita religiosidade. Então, ele vai dizer, primeiro, o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele confere um domínio sobre seres irracionais a Adão, e não sobre seres humanos que são racionais. Certo? Os seres humanos, eles são a imagem e semelhança de Deus. Portanto, não está no poder de Adão decidir sobre a vida e morte de outros seres humanos. Esse é um argumento que o Locke usa. O segundo argumento que o Locke coloca é o seguinte: esse domínio que Deus dá não é concebido, ele não é dado apenas a Adão, mas a toda a humanidade. Não é só Adão que tem direito sobre toda a terra, mas todos os seres humanos. Terceiro, o Filmer, ele simplesmente afirma que os pais têm um poder absoluto sobre seus filhos e não apresenta nenhuma justificativa para isso. Eles dizem, o pai fala o que quiser, pronto, acabou. Então, basicamente isso que o Filmer faz. Entretanto, o Locke não ataca o argumento do Filmer em sua forma mais fraca. Pelo contrário, ele vai buscar se existe alguma forma de tentar justificar isso e tenta atacar o argumento do Filmer em sua forma mais forte. Então, existem duas doutrinas teológicas, uma chamada traducionismo, outra chamada criacionismo. A doutrina teológica do traducionismo, ela diz o seguinte: as almas dos pais passam para os filhos quando eles têm filhos. E por isso, os pais, se a gente poderia argumentar na abordagem do Filmer, teriam completo direito sobre a vida e morte de seus filhos. Afinal, a alma dos pais estaria no corpo dos filhos. Uma outra doutrina teológica é a doutrina teológica do criacionismo. A ideia é que para cada novo ser humano, uma nova alma é concebida por Deus. E Locke, ele vai adotar essa última doutrina teológica, a doutrina teológica do criacionismo. Tá? Então, não são os pais que conferem a alma a seus filhos, mas sim Deus que cria uma nova alma para cada novo indivíduo que nasce. Portanto, cabe a Deus e não aos pais o poder absoluto sobre as vidas das pessoas. E por fim, ele vai dizer que qualquer conclusão advinda do quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, deve se aplicar igualmente tanto ao pai quanto à mãe. Então seria uma diarquia ao invés de uma monarquia. Em relação aos argumentos que o filme coloca de prescrição, inspirados em Jean Bodin, o Locke ele vai dizer o seguinte, que a razão nos permitiu superar as barbáries do passado. Ele vai falar sobre aqueles códigos de leis passados, toda aquela tradição que tinha, como dizendo que aquilo era uma barbárie, que felizmente a gente consegue agora superar. Quando a gente pensa um pouco sobre isso, a gente consegue ver o quão idiota essas leis. Como da mesma forma, para a gente, falando aqui hoje, a escravidão parece uma coisa ridícula. Tá? O oitavo argumento ainda que o Locke usa é o seguinte: há uma distinção fundamental entre o poder dos pais e o poder dos governantes, certo?
Por que essa distinção? As crianças, elas são submetidas ao poder do pai, porque suas faculdades racionais não estão completamente desenvolvidas, certo? Então, se você é uma criança, você não tem a sua razão desenvolvida, e como o Locke utiliza a razão para separar os seres que têm acesso ao direito e os seres que não devem ser violados daqueles seres que estão sob a tutela da humanidade, como vocês devem ter visto, foi esse o argumento que ele utilizou lá atrás para refutar Filmer. O que foi que ele disse sobre Adão? Ele disse: Filmer é o seguinte, o Adão, ele tem poder sobre todos os seres não racionais. Os seres racionais é outra história, porque esses são os seres humanos. Então, o Locke usa a racionalidade como critério de separação, como critério ontológico para definir o ser humano. E as crianças, não tendo a razão desenvolvida plenamente, obviamente que elas não são plenamente humanas, por assim dizer. E, portanto, não podem gozar de toda a liberdade que o ser humano desenvolvido por sua razão poderia. Então, as crianças são submetidas ao poder paterno porque suas faculdades racionais, aquilo que as torna humanas, não estão completamente desenvolvidas. É isso que as crianças querem e precisam, e é isso que os pais são obrigados a oferecer. Então, a gente nasce livre quando a gente nasce racional, certo? E, geralmente, por volta da idade que nossos pais se tornaram livres, a gente se torna livre também. O filme, infelizmente, não viveu o tempo suficiente para ver a crítica do Locke, mas, de toda forma, fica o registro. Então, terminamos o primeiro tratado sobre o governo civil, vamos para o segundo tratado, e esse é mais extenso, e é a principal obra de Locke, certamente. Certo? Então, vamos começar pelas motivações. Por que Locke escreveu o segundo tratado sobre o governo civil? E o primeiro? Tá? A motivação principal, se vocês lembrarem o contexto histórico em que Locke se encontrava, era defender a revolução por direito contra o governo tirânico. Então, sob o manto da filosofia política do direito divino dos reis, não existe isso de revolução por direito. O rei pode ser o tirano do que for. As suas ações são legitimadas por direito divino, da mesma forma que as ações dos pais. Da mesma forma que o filho não pode julgar o pai, o cidadão não poderia julgar um rei. Certo? Então, a inovação que Locke traz é dizer que, em certas circunstâncias, os cidadãos eles têm o direito de se rebelarem contra os reis. Isso era uma inovação gigante na época. Locke é considerado um revolucionário, um agitador, certo? Um outro ponto fundamental de sua obra é a questão da lei natural. O que é a lei natural? A lei natural é um padrão moral objetivo que transcende as vontades e as convenções humanas, certo? E um padrão no qual os seres humanos e suas instituições devem se conformar, certo? Ou seja, existe certo e errado de forma objetiva. A gente consegue entender o que é certo e errado através da razão, instrumento que nos torna humanos e que Deus nos cedeu a todos, certo? Então, essa era a ideia do Locke. E também não era ideia nada original, tá? Essa ideia de lei natural não surgiu com o Locke, mas o Locke ele aplicou essa ideia à sua teoria de forma brilhante, né, para aquela época. E também para tempos modernos, algumas pessoas podem comentar. Então, Platão, Aristóteles, estoicos, teólogos, São Tomás de Aquino, tem muita coisa parecida na obra de São Tomás de Aquino, na obra do Locke. Eles todos utilizaram a lei natural, tá, para falar sobre essas questões de política. Mas nem todos chegaram à conclusão que Locke chegou. E essa lei, ela é instaurada por Deus. O Locke, ele vai buscar definir em sua obra o poder político. O que é o poder político? O poder político, vai dizer Locke, abre aspas,
é o direito de fazer leis aplicando a pena de morte ou, por via de consequência, qualquer pena menos severa, a fim de regulamentar e de preservar a propriedade, assim como de empregar a força da comunidade para a execução de tais leis e a defesa da República contra as depredações do estrangeiro. Tudo isso tendo em vista apenas o bem público. Certo? Então, o bem público passa a ser a fundamentação do poder político. Certo? Então, você tem poder político, ou seja, o direito de fazer leis e aplicar sanções, contanto que você utilize esse direito de fazer leis e aplicar sanções para preservar a propriedade, executar leis e defender a República contra depredações de estrangeiros e servir ao bem público. Isso pode parecer, mais uma vez, canto comum para a gente, mas, em se tratando de uma época em que qualquer que fosse o absurdo que o rei fizesse estava justificado, isso é uma grande evolução. Então, o Locke ele vai distinguir entre dois tipos de governantes. Você tem os governantes legítimos, que são aqueles que governam por direito, e você tem os governantes ilegítimos, que são aqueles que governam pela força. E a grande distinção é, antes de Locke, todo governante era legítimo. Depois de Locke, alguns já não são. Então, o Locke vai falar sobre o estado de natureza. O estado de natureza, tá, ele nada mais é do que um modelo teórico do homem e da sociedade sem governo. O estado de natureza, ele não pretende dar uma descrição histórica do que realmente ocorreu, ou uma descrição histórica de como o estado surgiu. Ele é uma teoria de como o estado poderia surgir de forma legítima. Certo? Ele não é uma descrição do que realmente ocorreu, mas ele é uma teoria de como deveria ter ocorrido caso o Estado fosse legítimo. Então, perdão. Deixa eu voltar aqui, perdão. No estado de natureza, o Locke vai dizer, a gente tem um estado de igual liberdade entre todas as pessoas, tá? Mas não é uma liberdade com licença para fazer o que quiser, como supõe o Firman. É uma liberdade subordinada à obediência a Deus e às leis naturais. Certo? Então, aí o Locke dá uma resposta ao estado de natureza hobbesiano. O que é o estado de natureza hobbesiano? Thomas Hobbes foi outro filósofo político, também considerado por alguns na tradição do liberalismo, mas o Hobbes ele tem a noção de que o estado de natureza era um estado caótico, era um estado onde o homem é o lobo do homem. E o Hobbes ele tem a visão também de que o direito de propriedade ele se funda com o Estado. Não existe propriedade antes do Estado, propriedade só existe depois do Estado. E aí o Locke ele deseja dar uma resposta, né, a estado de natureza hobbesiano. Né? Por mais que Hobbes ele possa ser considerado dentro da tradição liberal, de liberal ele tem muito pouco. Né? O liberal de Hobbes era simplesmente o seguinte: o direito divino dos reis não é divino, é humano. Tá? Os reis ele adquirem seus poderes porque do contrário os homens todos se matariam. É disso que os reis adquirem seus direitos. E o Hobbes ele substitui a fé, certo? Por um Deus que confere aos reis o direito deles, pelo medo. Então é o medo que confere aos reis seus direitos. E o Hobbes ele chegaria a dizer que mesmo o pior rei, mesmo as piores tiranias, mesmo os regimes mais despóticos, ainda seriam muito melhores do que o estado da natureza. Então, por isso eu tenho uma certa resistência com Hobbes, e muitos liberais têm também. Então, qual foi a resposta do Locke ao estado da natureza hobbesiana? Primeiro foi o seguinte: não há direito de causar danos uns aos outros no estado de natureza.
Por quê? Porque cada um é propriedade de Deus e não própria. Olha, a doutrina do criacionismo, ele põe que Deus criou a sua alma, não foi você que criou ela mesma. Então você não é sua propriedade, você é propriedade de Deus. Certo? Então esse é o primeiro ponto. E os homens devem respeitar essas leis naturais. No estado de natureza, os homens não são idiotas. Eles continuam tendo a razão, o que os torna humanos, e pela razão eles são capazes de acessar essa lei natural e segui-la. Certo? E aí ele diz que todos os homens são iguais entre si em liberdade e que essa é uma lei natural que pode ser conhecida por meio da razão, mesmo no estado de natureza. Pois bem, no estado de natureza, ainda dando a resposta ao estado de natureza hobbesiano, o Locke ele dirá o seguinte, que o poder dos indivíduos no estado de natureza de punir o outro indivíduo ou de reprimir o outro indivíduo, ele advém do fato dos outros indivíduos terem ido contra essas leis naturais. Então, no estado da natureza, todo mundo possui o poder e o direito de punir aqueles que transgridam a lei natural no grau da transgressão cometida. Isso é muito importante, a gente vai ver mais à frente, certo? A punição no estado de natureza pode ser dividida entre dois tipos. A reparação, que é a compensação da vítima pelo crime cometido, é um direito privado, né? Ou seja, o que você vai reparar depende do que você roubou de mim, né? Um direito privado. E tem a repressão, que é o direito de qualquer pessoa de reprimir o criminoso de cometer outros crimes, seria o direito público, certo? E aí o Locke vai dizer o seguinte, que o justo poder dos governantes, ele deriva do justo poder dos indivíduos, que deriva da aplicação da lei natural. Então, o que vai ditar o que o governante pode fazer ou não pode fazer, é a mesma coisa que vai ditar o que os indivíduos podem fazer ou não podem fazer no estado de natureza. Ou seja, conformidade com a lei natural. Oi, gente, tudo bem? Com licença. Então, vocês devem se lembrar disso, que é o Bolsonaro dizendo, tem que se fuder, acabou, o bandido tem que se fuder, acabou, né? Pois bem, de acordo com Locke, não exatamente, tá? Então o Locke vai dizer que mesmo no estado de natureza, ou seja, sem haver governo, sem haver sociedade civil, o homem adquire um poder sobre o outro, mas não um poder absoluto ou arbitrário para tratar um criminoso segundo as exaltações apaixonadas ou a extravagância ilimitada de sua própria vontade, quando está em seu poder. Mas apenas para infligir-lhe, na medida em que a tranquilidade e a consciência o exigem, a pena proporcional à sua transgressão, que seja bastante para assegurar a reparação e a prevenção. Ou seja, o Locke se coloca contra você pegar e lixar a pessoa. Então você chegar e simplesmente tem que se fuder, acabou. Né? Então o Locke ele não concordaria muito com essa ideia. Por quê? Porque só quem tem propriedade sobre a vida e morte dos seres humanos, ou quem pode aplicar uma danação mais do que proporcional, é Deus. Certo? Então, pena proporcional à sua transgressão. E o pergunta no final? Pode fazer pergunta no final? No final. Muito bem. Então, se o estado de natureza não é o homem como o lobo do homem, como diria Hobbes, e se no estado de natureza os próprios homens podem fazer justiça, por que sair do estado de natureza? Tá? Essa era a grande questão que estava sendo colocada. Então, Locke ele vai colocar alguns motivos. Tá? O primeiro motivo é o seguinte: falta de conhecimento ou conhecimento viciado da lei natural. E, parafraseando o próprio Locke, abre aspas, embora a lei da natureza seja clara e inteligível para todas as criaturas racionais, como os homens são tendenciosos em seus interesses, além de ignorantes por falta de conhecimento deles, não estão aptos a reconhecer o valor de uma lei que eles seriam obrigados a aplicar em seus casos particulares.
Tá? O segundo motivo seria a falta de um juiz reconhecido imparcial. Tá? Ou, parafraseando o próprio Locke, abre aspas, como todos naquele Estado são, ao mesmo tempo, juízes e executores da lei da natureza, e os homens são parciais no julgamento de causa própria, a paixão e a vingança se arriscam a conduzi-los a muitos excessos e violência. Assim, como a negligência e a indiferença podem também diminuir seu zelo nos casos de outros homens. Ou seja, no estado da natureza, como todo mundo pode ser juiz e interpretar a lei da natureza como bem entender, aí é de se esperar que, se é comigo a punição, eu certamente vou ser tendencioso para o meu lado. Certo? Vou dizer, não foi tão pesado assim, etc. Mas já se é para os outros, então, nossa, foi terrível o que você fez. Então, esse é o problema do Locke. Se todo mundo é juiz e todo mundo pode julgar como quiser, a falta de um juiz reconhecido e imparcial leva a excessos. Então, isso é muito interessante. Quando a gente escuta, hoje em dia, a sociedade com esse mantra de que bandido bom é bandido morto, e etc. É interessante a gente voltar atrás do tempo e perceber que um dos principais autores liberais utilizou isso como argumento para que os homens não fossem deixados à própria sorte e que fosse criado um Estado. O fato dos homens cometerem excessos quando se tornavam juízes. Então, o terceiro argumento para sair do estado de natureza é o seguinte: falta um aparato sofisticado de aplicação de sentenças. Né? Ou seja, digamos que você cometeu um crime contra a lei da natureza e eu vou e aplico a sentença em ti. Tá? O que é que ocorre? Os seus amigos podem se juntar e depois vir atrás de mim e me matar. Ou então, de repente, se você for forte o suficiente, ou se você tiver em bando, para eu conseguir aplicar a sanção vai ser muito difícil. Eu sozinho, eu sou o próprio juiz e o próprio executor da lei. Como é? Se você está cercado em bando e todo mundo forte, todo mundo armado, como é que eu vou chegar lá e aplicar a sanção? Então, a falta do aparato sofisticado de aplicação da sentença justifica essa estado da natureza. Ou, nas palavras do próprio Locke, abre aspas, frequentemente, falta poder para apoiar e manter a sentença quando ela é justa, assim como para impor sua devida execução. Aqueles que são ofendidos por injustiça dificilmente se absterão de remediá-la pela força, se puderem. Essa resistência, muitas vezes, torna o castigo perigoso e fatal para aqueles que o experimentam. Então, basicamente, são esses os motivos que Locke coloca para justificar a saída do estado de guerra e fundar um governo. Ou sair do estado de natureza e fundar um governo. Agora a gente vai ver o estado de guerra. Tá? O que é o estado de guerra? O estado de guerra seria um estado de inamizade e de destruição. Para Hobbes, o estado de natureza é um constante estado de guerra. Mas para Locke, não. Para Locke, o estado de natureza ele pode ser um estado de guerra, mas ele não necessariamente precisa ser um estado de guerra. Certo? Então, em 5 pontos, né, resumindo o que seria o estado de guerra, é o seguinte: o estado de guerra começa onde houver força sem direito, ou seja, onde houver arbitrariedade, onde uma pessoa agredir a outra. Tá? Esse uso injusto da força não é peculiar ao estado de natureza. Ou seja, no estado de natureza, uma vez que as pessoas têm razão, conseguem acessar a lei natural, não necessariamente as pessoas iam viver em estado de guerra umas com as outras. E também não é porque você fundou um governo que o estado de guerra vai deixar de existir. Uma grande inovação do pensamento de Locke foi a ideia de que governos podem instaurar e manter a sociedade em estado de guerra. É o que a gente vê, por exemplo, na Venezuela. 3. O indivíduo, quando colocado em estado de guerra, pode usar legitimamente a força como autodefesa. Isso no estado de natureza, isso no estado civil. Isso é um ponto muito importante. Certo? Ou seja, se alguém te agride, você deve e você pode punir essa pessoa por meio de repressão e exigir uma reparação. Claro, salvaguardada pela proporcionalidade. 4.
o estado de guerra continua enquanto não houver um juiz imparcial para o qual ambas as partes possam apelar. E quinto, por último, mas não menos importante, um governo injusto pode colocar a sociedade em um estado de guerra. Se a gente presta atenção nesses dois pontos principais aqui, que eu fiz questão de grifar, a conclusão é clara. O indivíduo, quando colocar em estado de guerra, pode usar legitimamente da força para a defesa, e o governo pode colocar a sociedade em estado de guerra. Logo, o indivíduo pode, por autodefesa, se rebelar contra o governo, formar milícias, ir lá e derrubar o cara. Se preciso, decapitá-lo. Como lá em Inglaterra fizeram com Chaves. E Locke viu tudo isso acontecendo. Ele viveu no período da Guerra Civil Inglesa. Então, na ausência de governo legítimo, a sociedade civil carece de um juiz imparcial e, portanto, pode utilizar o seu próprio julgamento para defender-se do uso ilegítimo da força por parte do governo. Então, veja a importância que foi a inclusão da ideia de que governos podem ser ilegítimos. Antes de Locke, todo governo era legítimo. Agora não. Agora governos podem ser legítimos e, se forem, as pessoas têm o direito de se rebelarem contra ele. Então, como a gente já viu, o Hobbes entendia que o estado de natureza e o estado de guerra era a mesma coisa. O Locke discorda profundamente dele. Por mais que o estado de guerra pudesse ocorrer no estado de natureza, ele não precisava ocorrer. E aí o Locke diz o seguinte, abre aspas, homens vivendo juntos, segundo a razão, sem o superior comum na terra, com autoridade para julgar entre eles, eis efetivamente o estado de natureza. Mas a força